E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Tavares. Vou fazer mais uma releitura de um livro aí que ele caiu no último concurso da SEDUC, Estado de São Paulo, né? Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que é esse livro aqui, ó. Escrito Brasilis, aqui é um mapa antigo das capitanias hereditárias, né? Então vamos lá, ó. O autor é o Antônio Carlos Robert Moraes, Geografia, Pequena História Crítica. Então aí vem as reflexões, né, sobre essa questão da geografia crítica aí, né, desse autor aí, né. Então vou fazer aqui a leitura e vou fazer nas pausas as reflexões aí com vocês, ok? Vamos ver onde foi publicado. Aqui, ó, Geografia, Teoria e Realidade, série Linha de Frente, direção de Armando Corrêa da Silva. Aí os títulos publicados aqui por uma Geografia Nova, o Dr. Milton Santos. A editora é o STEC. Vamos lá. Foi publicado em 1983, tá? Então vamos lá. Saber pensar o espaço para saber nele se organizar, para saber nele combater, afinal. Nem toda região montanhosa, arborizada e sierra maestra. Então tá aqui, Yves Lacoste, a geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra. Também tem esse livro, já li, reli, é muito interessante, tá? Professor Yves Lacoste aí, né? Esse é o célebre dele, né? Mas ele tem outros livros também aí que posso estar fazendo a leitura. Então tá aqui, ó. Para a Diana e para o Martim, embalado ao som da máquina de escrever. Naquela época era a máquina de escrever, né? Não é igual hoje, você vai ficar digitando. Então tá o sumário. Apresentação, objetivo da geografia, o positivismo como fundamento da geografia tradicional, origem e pressupostos da geografia, a sistematização da geografia de Humboldt e Ritter, Hatzel e a antropogeografia, Vidal de Lablache e a geografia humana, os desdobramentos da proposta labraquiana, além do determinismo e do possibilismo, a proposta de Hartshauner, o movimento de renovação da geografia pragmática, a geografia crítica, palavras finais, bibliografia recomendada. Então vamos lá. Apresentação. Este livro foi escrito com um objetivo didático. Quem já se encontrou frente à necessidade de ministrar no curso introdutório e geral de geografia? Conheceu as dificuldades decorrentes da falta de bibliografia. Esta parca, em termos absolutos, se limita aos manuais franceses ou americanos, ambos insatisfatórios para quem visa um conhecimento crítico. O intuito da presente obra é o de contribuir para a superação desta situação, oferecendo um panorama dessa disciplina num tratamento que procura ir além das versões oficiais. Apresentamos aqui de forma sucinta, como não poderia deixar de ser numa obra introdutória, o que foi e o que vem sendo o pensamento geográfico, tentando cotejar as formulações com o contexto histórico que as engendrou. Assim, apontar algumas mediações mais evidentes entre a produção geográfica e o desenvolvimento de modo de produção capitalista. O plano de exposição apoiou-se no programa do curso que ministramos nos anos de 1980 e 81 aos alunos de Ciências Sociais e História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, tá? A prática didática ajudou muito na sistematização e organização dos tópicos. Nesse sentido, deixamos registrado nossa dívida de gratidão com os nossos alunos que, através de debates e questionamentos, nos fizeram avançar no estudo da história do pensamento geográfico. Ainda ao nível dos agradecimentos, gostaria de mencionar o nome de
Vanderlei Messias da Costa, companheiro de muitos trabalhos, que poderia mesmo ser considerado um coautor de muitas partes desse volume. Também agradecemos ao amigo Milton Huerta pela leitura dos textos na saída do forno e pelas valiosas sugestões. Agradecemos ainda ao professor Geraldo Rodrigues, que gentilmente executou a revisão do nosso texto. Finalmente, gostaríamos de fazer um agradecimento ao conjunto do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, que é a USP, berço de nossas indagações geográficas, fonte de informações e estímulos e espaço de nosso trabalho atual. Se este livro estimular os geólogos quanto à necessidade de repensar o passado da nossa disciplina e contribuir para um sólido e claro posicionamento dos iniciantes, nossas expectativas estarão plenamente atingidas. Então, pessoal, vocês viram aqui que é uma questão de pensamento, ideias, aquelas que são abstratas, o que pode ser colocado em prática, né? Então vamos lá, porque a geografia ela tem várias áreas, né? Nós temos a geografia humana, nós temos a geografia física exata e tantas outras áreas da geografia, né? Essa daqui é a geografia que pensa na questão humana, nesse desenvolvimento humano, da apropriação do espaço, como esse espaço foi concebido, desenvolvido, quais são os pensamentos que se tem para poder atuar nesse espaço, né, que as pessoas estão, né? Então vamos lá. O objetivo da geografia. A questão que introduz este volume. O que é geografia? Aparentemente é bastante simples, porém refere-se a um campo do conhecimento científico onde reina enorme polêmica. Apesar da antiguidade do uso do rótulo de geografia, que foi mesmo incorporado ao vocabulário cotidiano, qualquer pessoa poderia dar uma explicação do seu significado. Em termos científicos, há uma intensa controvérsia sobre a matéria tratada por essa disciplina. Isso se manifesta na indefinição do objeto desta ciência, ou melhor, nas múltiplas definições que lhes são atribuídas. Alguns autores definem a geografia como o estudo da superfície terrestre. Essa concepção é a mais usual, e ao mesmo tempo a de maior vaguidade, pois a superfície da Terra é a teatro... Eita, vamos lá, deixa eu começar de novo. Pois a superfície da Terra é a teatro privilegiado, por muito tempo o único, de toda a reflexão científica, o que desautoriza a colocação desse seu estudo como especificidade de uma só disciplina. É aquilo que eu já falei para vocês antes, a geografia, ela precisa da matemática, ela precisa da história, ela precisa da biologia, da química, da física e outras ciências para serem explicadas, tá? Para poder ser explicada. Essa definição do objeto apoia-se no próprio significado etimológico do termo geografia, descrição da Terra. Assim caberia ao estudo geográfico descrever todos os fenômenos manifestados na superfície do planeta, sendo uma espécie de síntese de todas as ciências. Essa concepção origina-se das formulações de Kant. Para quem não sabe, Kant é Immanuel Kant, um grande filósofo, tá? Para este autor, haveria duas classes de ciências, as especulativas, apoiadas na razão, e as empíricas, apoiadas na observação e nas sensações. Ao nível das segundas, haveria duas disciplinas de síntese, a antropologia, síntese dos conhecimentos relativos ao homem, e a geografia, síntese dos conhecimentos sobre a natureza. Dessa forma, a tradição kantiana coloca a geografia como uma ciência sintética que trabalha com dados de todas as demais ciências, descritiva, que enumera os fenômenos abarcados e que visa abranger uma visão de conjunto do planeta. As maiores polêmicas ensejadas por essa perspectiva, denominada corológica, visão espacial em oposição à cronologia cronológica ou enfoque temporal, dizem respeito ao significado preciso do termo superfície terrestre. Alguns autores vão falar em biosfera, esfera do planeta, que apresenta formas viventes, outros em crosta terrestre, camada inferior da atmosfera, mas a camada superior da litosfera, encobrindo com a discussão terminológica a vaguidade desta definição do objeto. Enfim, a ideia de descrição da superfície da Terra alimenta a corrente majoritária do pensamento geográfico.
Outros autores vão definir a geografia como estudo da paisagem. Para esses, a análise geográfica estaria restrita aos aspectos visíveis do real. A paisagem, posta como objeto específico da geografia, é vista como uma associação de múltiplos fenômenos, o que mantém a concepção de ciência de síntese, que trabalha com dados de todas as demais ciências. Essa perspectiva apresenta duas variantes para a apreensão da paisagem. Uma, mantendo a tônica descritiva, se deteria na enumeração dos elementos presentes, na discussão das formas, daí ser denominada de morfológica. A outra se preocuparia mais com a relação entre os elementos e com as dinâmicas desses, apontado para um estudo de fisiologia, isto é, do funcionamento da paisagem. A perspectiva da morfologia apresenta em sua gênese, para quem não sabe a palavra gênese, nascimento, início, tá? Fundamentos oriundos da estética. O capítulo inicial da obra de Humboldt, Cosmos, se intitula Dos graus de prazer para a contemplação da natureza pode oferecer. Então, assim, pessoal, Humboldt é Alexandre von Humboldt, tá? Ele é um dos geógrafos aí contemporâneos aí. Vamos lá. É um dos autores aí mais citados, não é filósofo ou cientista, mas o literato Goethe. Caberia observar o horizonte abarcado pela visão do investigador, e dessa contemplação adviria a explicação. Daí a grande valorização da intuição nos procedimentos de análise propostos por essa perspectiva, dela decorrendo uma considerável carga irracional no pensamento geográfico. A perspectiva da fisiologia da paisagem vai se aprofundar na biologia, em particular na ideia do organismo. A paisagem seria um organismo com funções vitais e com elementos que interagem. A geografia caberia buscar essas inter-relações entre fenômenos de qualidades distintas que coabitam numa determinada porção do espaço terrestre. Essa perspectiva introduz a ecologia no domínio geográfico. Uma outra proposta encontrada, na verdade, uma variação sutil da anterior, daqueles autores que propõem a geografia como um estudo da individualidade dos lugares. Para isso, o estudo geográfico deveria abarcar todos os fenômenos que estão presentes numa dada área, tendo por meta compreender o caráter singular de cada porção do planeta. Alguns geógrafos vão buscar esta meta através da descrição exaustiva dos elementos. Outros pela visão ecológica. Encontra-se no próprio interrelacionamento um elemento de singularização. Em ambas as propostas, é a individualidade local o que importa. Essa perspectiva teria suas raízes em autores da antiguidade clássica, como Heródoto e Estrabão. Pessoal, Estrabão é considerado um dos primeiros geógrafos da humanidade. Ele começa a observar o espaço, ele começa a coletar material, ele começa a analisar, tá? Então Estrabão, ele é o pai da geografia, né? Vamos se dizer assim, né? Vamos lá, cadê? Que realizaram estudo mostrando os traços naturais e sociais das terras por onde andaram. Modernamente, tal perspectiva tem sua expressão mais desenvolvida na chamada geografia regional. Essa propõe como objeto de estudo uma unidade espacial, a região, uma determinada porção de espaço terrestre, de dimensão variável, passível de ser individualizada em função de um caráter próprio. A definição da geografia como estudo de diferenciação de áreas é uma outra proposta existente. Tal perspectiva traz uma visão comparativa para o universo da análise geográfica. Busca individualizar as áreas, tendo em vista compará-las com outras. Daí a tônica nos dados que diferenciam cada uma. Dessa forma, a explicação é buscada acima, se bem que, por intermédio dos casos singulares das definições vistas, esta é a primeira a propor uma perspectiva mais generalizadora e explicativa. São buscadas as regularidades da distribuição e das inter-relações dos fenômenos. Tal concepção é mais restritiva em termos de abrangência do pensamento geográfico
Existem ainda autores que buscam definir a geografia como estudo do espaço. Para esses, o espaço seria passível de uma abordagem específica, a qual qualificaria a análise geográfica. Tal concepção, na verdade, minoritária e um pouco desenvolvida pelo geógrafo, é bastante vaga e encerra aspectos problemáticos. O principal deles incide na necessidade de explicitar o que se entende por espaço, questão polêmica ao nível da própria filosofia. Sem querer penetrar na polêmica, pode-se apontar-se 3 possibilidades mais usuais no trato da questão. O espaço pode ser concebido como uma categoria de entendimento, isto é, toda forma de conhecimento efetivar-se-ia através de categorias, como tempo, grau, gênero, espaço, etc. Nessa concepção, o espaço, além de ser destituído de sua existência empírica, seria um dado